pessoal! Nessa aula nós vamos iniciar o conjunto de videoaulas que está relacionada ao tópico 7 da disciplina de compiladores e ela é referente à análise semântica, que seria basicamente definir a terceira fase no processo de compilação. Bom, então a gente já viu que a estrutura de um compilador ela tem duas partes bem claras, né? A fase de análise, que compõe a análise sintática, análise léxica, sintática e semântica, e a fase de síntese, que é o nosso último tópico da disciplina, que contém o back-end, né, que é basicamente construir o programa objeto, e aí a gente tem aquela fase da geração de código, aquele conjunto de fases que demarcam a geração de código. Na fase de análise, o que a gente quer basicamente é quebrar o nosso programa em partes, estabelecendo quais são os elementos importantes, né, quais são os tokens do nosso programa. A gente quer definir ainda uma estrutura gramatical, né, uma estrutura sintática para a representação da nossa gramática, e aí depois a gente quer criar uma representação intermediária, que é basicamente definir um aspecto sintático com o conhecimento do que faz sentido dentro da nossa linguagem de programação, que seria o aspecto semântico. E dentro dessa fase de análise, a gente compõe também a detecção e reporte de erros, né? Tanto sintáticos, semânticos, como os próprios léxicos. Lembrando sempre que todas as fases de análise do meu compilador, elas estão incluídas e relacionadas diretamente com a tabela de símbolos. Então a tabela de símbolos ela é fundamental tanto na fase de análise como na fase de síntese. Bom, então a gente já viu estrutura lá no fluxo de caracteres, que é o nosso programa, vai ser quebrado em tokens pelo nosso analisador léxico. A gente identificou que esse fluxo de tokens ele vai ser a entrada para o nosso analisador sintático, tanto se formos trabalhar com a abordagem top-down como com uma abordagem bottom-up, né, descendente ou ascendente. E essa análise sintática me remete a uma árvore sintática, uma árvore que eu posso analisar a estrutura dentro de uma linguagem de contexto que vai representar estruturalmente a linguagem de programação que eu estou desenvolvendo no compilador. Essa minha árvore sintática ela vai ser fundamental para que dentro dessa etapa que a gente vai estudar agora, o analisador semântico, a gente também faça uma árvore. Entretanto, essa nova árvore de saída, ela contém, como eu posso dizer, uma estrutura mais de programação, uma estrutura mais de reporte de erros e uma estrutura mais de identificação de tipos entre variáveis, declaração e todos os aspectos semânticos comuns de uma linguagem de programação tradicional, né? Além desses, a gente tem também a relação com a tabela de símbolos para definir os tipos que são declarados, ou ainda o escopo das variáveis, e aí a gente vai ver todo esse conteúdo agora nessa fase de análise semântica. E aí essa nossa árvore, com todos esses elementos novos incluídos, ela vai servir para a entrada do nosso gerador de código intermediário e assim completar a fase de geração de código até chegar no nosso código de máquina-alvo. Tudo bem, esse é todo o processo de compilação e a gente transitou por ele sempre quando iniciava uma nova etapa. Então, lá lembrando, na fase léxica a gente vai ler um fluxo de caracteres e vai os agrupar em umas sequências significativas que a gente chama de lexemas para compor os tokens, né? E um token nada mais é do que um nome, uma caracterização desse token e um valor de atributo associado para ele, né? Além disso, a gente tem a fase sintática, que também é conhecida como parsing, e aí a gente vai pegar esses tokens e vai analisar estruturalmente a partir de uma árvore sintática que vai ser composta. O que a gente tem, no fim das contas, é identificar se eu posso ou inferir a partir dessa cadeia o elemento na gramática ou eu posso derivar a partir do elemento inicial a cadeia que representa essa gramática, tá? E aí a gente viu várias estratégias em aulas anteriores. Na análise semântica, que é o nosso foco agora, a gente quer checar a consistência com o que a gente definiu para a nossa linguagem. Então eu tenho que ter informações extras
sobre os tipos de variáveis que eu vou ter que armazenar dentro da minha tabela de símbolos, né? Eu tenho que checar como a minha árvore sintática vai ser relacionada na questão das precedências, da associatividade, e eu tenho que checar também os tipos, né? Barra correção, que é adequar as declarações, as atribuições que eu devo fazer para os meus tipos, né? Também aqui envolve muita questão do casting, né? Se eu vou trabalhar na minha linguagem com casting implícito ou com um casting explícito, ou como esse casting pode ser feito entre as variáveis. E aí aqui que a gente tem a sensibilidade do contexto. Então, por que a gente não utiliza uma linguagem sensível ao contexto para gerir o nosso analisador sintático, léxico e também o nosso analisador semântico? Porque trabalhar com uma linguagem sensível ao contexto, em termos de teoria da computação, a gente vai ter que ter uma complexidade maior, muito maior, para identificar cadeias na linguagem que a gente quer. Então a gente utiliza uma linguagem livre de contexto para definir a estrutura e artifícios, né, que a gente vai ver agora na análise semântica, para prevenir para adicionar essa sensibilidade ao contexto quando a gente precisar. Por exemplo, quando uma variável tiver uma atribuição de um valor e eu preciso checar se anteriormente ela já foi declarada. Então, para a gente entender a manipulação de erros sintáticos, vamos considerar esse código, onde eu tenho int main, abre, int i, vírgula, um vetor gigantesco aqui, ponto e vírgula, um float j, arroba, ponto e vírgula, e faço uma declaração de um i que tem aspas duplas recebendo 1, ponto e vírgula, e faço um comando while para finalizar com um return 0. O que acontece aqui? Aqui eu tenho um erro semântico, né? Não faz sentido eu colocar um inteiro recebendo uma string, tá? Então, nessa linguagem aqui que eu estou estabelecendo, isso não pode acontecer. Perceba que a minha linguagem, eu posso usar artifícios em que eu faço um casting explícito para reconhecer que isso aqui é um numeral. Bom, é uma possibilidade. Mas se eu não usar a estrutura semântica para fazer isso, o que eu sei aqui é que para essa linguagem eu tenho um erro semântico. Não faz sentido essa atribuição. Estruturalmente está tudo correto, né? Perceba que eu não tenho não tenho nenhum erro estrutural, né? E léxico também eu tenho tudo certo, porque eu reconheço todos os tipos de caracteres aqui. Então eu tenho que reportar como compilação um erro semântico aqui. Outro detalhe, o K não foi declarado. Então eu tenho um erro contextual aqui, que também é semântico, né? É uma violação de identificadores conhecidos. Eu não tenho K antes declarado aqui. E aí perceba que para que eu possa identificar esse K não declarado, eu tenho que obter o auxílio da tabela de símbolos. Então, quando eu estou fazendo a minha análise, eu tenho que ter esse contato direto com a tabela de símbolos para que eu possa, lá no analisador semântico, identificar que isso aqui é um erro semântico de uma variável que tem atribuição e não foi declarado, tá? Beleza, então esses são problemas clássicos, mas eu tenho outros aspectos fundamentais dentro da análise semântica. Então, por exemplo, quando eu preciso detectar se está faltando o método return dentro de uma função, né? Ou ainda, se eu tenho um código que é inalcançável, se eu não consigo chegar até aquele código a partir de funções. Os escopos são cruciais para a gente interpretar essa relação, porque essa definição de escopo é o que realmente faz a diferença quando eu for gerar o meu código, né? Eu posso ter variáveis com o mesmo nome, mas em escopo diferentes. Então eu preciso saber interpretar isso numa tabela auxiliar, que é a nossa tabela de símbolos, de uma forma correta. Por isso a importância de sempre trabalhar o analisador semântico e dar também as condições para a gente entender a nossa tabela de símbolos, que é importantíssimo, né? Então toda essa implementação ela fica complicada, porque eu preciso detectar tudo isso dentro do contexto da minha linguagem de programação, né? E normalmente
Quando eu trabalho com um gerador de analisador, né, o sintático e léxico, por exemplo, o anti-LR ou o IACC, a gente não tem essa ideia direta, né, do que eu posso fazer dentro do código que vai ser me entregue como saída para que eu possa trabalhar, né? E quando eu estou em analisadores bottom-up, ainda é pior ainda para a gente fazer um acesso a esse código, fazer as nossas modificações. Portanto, esses geradores, eles usam uma estratégia também de trabalhar a análise semântica guiada pela sintaxe, né? Então, o que eu quero aqui nesse aspecto é, eu tenho um formalismo da minha análise sintática e ele vai me auxiliar a expressar código, a acoplar elementos dentro da sintaxe que possam me ajudar na análise semântica. Tá? Então, assim como a eBNF, que é a formulação estendida para gerar o código da análise sintática, essa semântica guiada por sintaxe vai me ajudar no formalismo para gerar o código da análise semântica. Tá? Então, é importante que a gente estude essa ideia da semântica guiada por sintática. O que a gente tem em mente é o seguinte, olha, a nossa análise semântica, ela vai ter uma diversidade muito grande para tratar todos os aspectos que a gente tem com relação a variáveis que não são declaradas, com relação ao problema de escopo, ao caching de tipos, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, olha, de alguma forma, eu vou ter que checar o fluxo de controle em busca de um código inalcançável, né? Então, eu tenho que checar o fluxo. Outro detalhe, eu tenho que calcular tipos de expressões. Por exemplo, 1/2, ela cai em que tipo? E ainda pensar o seguinte, eu tenho variáveis que nem foram declaradas, né? E o escopo dela às vezes não está no mesmo que eu estou utilizando. Isso tudo é um problema que ocorre do usuário, que é o próprio programador, mas que o compilador tem que ter essa autocorreção, né? Digamos assim, essa orientação por parte do programador. Você não espera sempre que o programador seja familiarizado com a linguagem e que nem tenha uma habilidade de programação muito alta. Pode acontecer e aí os erros de compilação são menores. Mas a gente trabalha com o compilador com o máximo de inexperiência possível por parte do usuário. Então, a semântica da nossa linguagem, ela não é, digamos assim, olha, eu vou formalizar isso, dizer como uma gramática livre de contexto, que vai acontecer sempre com uma estrutura idealizada. Não, o que a gente faz é, o projetista do compilador, ele vai analisando a linguagem e vai extrair essa semântica. Nesse contexto, então, não existe um modelo que vai cobrir todos os casos possíveis para toda a análise semântica de todas as linguagens. Então, ela normalmente é feita através de um código comum e parte da experiência do projetista da linguagem, né? Então, o projetista que vai definir quais aspectos ele vai tratar na sua semântica. Óbvio que é interessante tratar aspectos que tenham uma inovação em termos de semântica, que possam nos permitir a facilidade na hora da geração do código, né? Que essa é a ideia principal do nosso compilador. Só que eu tenho que ter um controle considerando sempre as principais ações semânticas, né? Coisas que são fundamentais para que a geração de código ela tenha um efeito definitivo, né? Então, as principais tarefas elas devem ser mencionadas, como, por exemplo, definição de escopo, como verificação de tipos. Então, essas tarefas elas vão ser comuns em todos os processos da análise sintática, né? E aí a gente vai trabalhar dentro de um formalismo, tá? Na próxima aula, que é a semântica dirigida pela sintática e focar no que é mais utilizado nos geradores, que são os esquemas de tradução dirigido pela sintaxe, né? TDS. Já as definições dirigidas pela sintaxe, elas são poucos utilizadas na prática, né? Elas são mais para um cunho didático. E aí o que a gente vai pensar é o seguinte, todo o conteúdo semântico eu vou inserir na minha gramática, de forma que o analisador sintático irá conter algumas ações à medida que uma produção é analisada, né? Então, essas ações, aí eu vou colocar checagem de tipo,
declarações de variáveis e outros aspectos fundamentais que a gente tem que ter para análise semântica. A gente vai ver isso nas próximas aulas e nessa aula a gente vai continuar com o foco principal entre a análise semântica, que é definir o que é em si a análise semântica e ainda trabalhar na tabela de símbolos do nosso contexto de compilação. Bom, então a tabela de símbolos ela vai montar a estrutura que vai auxiliar durante todo o processo de compilação. Então ela é uma estrutura central nesse processo. Tá? Então a gente já viu que eu vou relacionar a tabela de símbolos em todas as fases, tanto de análise como de síntese dentro do meu processo. Mas na análise semântica, ela vai ter um papel fundamental, porque a partir da inclusão, da busca e da alteração de elementos da minha tabela, eu vou conseguir dar um aspecto de sensitividade ao contexto, né, junto das ações que eu vou executar no decorrer do meu programa. Então, ela vai ser fundamental na geração de código também. Por exemplo, dentro da minha tabela de símbolos, eu tenho como saber, né, se lá na hora em que eu estiver compilando o meu programa, eu tenho o tipo, o valor, o escopo de elementos, né, de números, identificadores, na hora em que eu faço uma busca para esses elementos, né? E além disso, eu posso usar a minha própria tabela de símbolos para armazenar uma tabela auxiliar que eu vou chamar de tabela de palavras reservadas, né? Ou ainda dos símbolos especiais da minha linguagem. Bom, então, um modelo de tabela de símbolos de exemplo, lógico, você pode implementar de forma diferente para linguagens diferentes e ainda para captar uma sensibilidade diferente que você queira na sua linguagem. E aí, a partir desse aspecto de inovação que você vai aplicar para a sua linguagem, todo esse processo ele passa por uma inovação também na tabela de símbolos. A gente poderia ter como um exemplo base, definir, por exemplo, que a cadeia I, ela representa dentro do padrão identificador, ela participa da minha categoria de padrões de variáveis, né? Ela é do tipo inteiro e tem o valor 1, além de outras informações fundamentais. Dentre essas informações, eu poderia ter o escopo dessa variável, eu poderia ter ainda o tamanho, né, de memória alocada, então vários outros fatores. Então eu posso definir tudo isso, né, estabelecendo essa relação de busca, de alteração e de inserção na minha tabela para definir bem o meu contexto da análise semântica. Então, por exemplo, quando eu trabalho diante de um vetor, né, eu teria que ter outros atributos necessários, como também o tamanho do meu vetor, o valor dos seus limites e assim vai. Então, a minha tabela de símbolos, ela deve ser toda mapeada de uma maneira em que eu possa obter o maior número de informações possíveis para aumentar e definir uma sensibilidade dentro do meu contexto da análise semântica. Tá? Então, eu tenho três principais funções que devem ser implementadas para a utilização dentro da tabela. Então, a primeira é a inserção. Na inserção, eu tenho que implementar um mecanismo que me permita armazenar informações que vão ser fornecidas nas execuções e na estrutura que tratam as declarações. Então, quando eu tenho lá no analisador sintático uma estrutura que me permita dizer, olha, acabei de estabelecer uma declaração. Esse acabei de estabelecer uma declaração, ele vai ter que ser seguido de uma instrução de inserção na tabela de símbolos. E aí essa inserção vai seguida do tipo da variável e outros aspectos fundamentais para que ela possa ser mapeada na análise semântica. Outro detalhe importante de método é também fazer uma verificação ou busca, né? É recuperar a informação associada a um elemento a partir de um índice que eu queira para obter essa informação. Então, suponha que você está fazendo uma operação de atribuição. Para que você concorde com essa atribuição, com essa operação de atribuição, é necessário que as variáveis tenham o mesmo tipo, ou ainda que um cast possa ser aplicado. Mas para fazer isso, eu preciso buscar informações na tabela de símbolo e verificar todas essas questões. E, finalmente, eu poderia remover ou tornar inacessível, né, como queira, uma informação
que tenha respeito a um elemento que já foi declarado, né? E ele não vai ser mais necessário. Ou ainda uma relação de escopo, tá? Um escopo que não vai ser mais acessado. Isso pode ser perfeitamente aplicado dentro da nossa tabela de símbolos. Então, considerando o nosso contexto, quando a tabela de símbolos ela requer um acesso diretamente pelo nosso compilador, é porque efetivamente eu tenho um elemento que está sendo mencionado dentro do programa, né? Então, o principal objetivo do acesso é, primeiro ponto, verificar ou ainda incluir sua declaração. Então, se lá durante o meu código eu vejo uma variável i2, por exemplo, e aí eu tenho uma atribuição, eu preciso verificar se essa variável já foi declarada antes. Ou ainda, se eu tenho uma declaração de i, eu preciso verificar se ela já não foi declarada antes. Então, eu verifico ou né, incluo a sua declaração. Então, se eu verificar e ela não estiver sido declarada, eu vou incluir a sua declaração na primeira vez. Outro ponto importante, verificação de tipo, escopo ou alguma informação relativa ao tamanho da variável, né, do tamanho de um vetor, para saber se ela não está acessando uma posição que não pertence ao tamanho do vetor, que é o que a gente conhece como index of outbound. Então, essa relação são os principais objetivos que eu tenho relacionado ao acesso. Eu posso ainda, em algum momento, atualizar alguma informação associada ao identificador. Então, se eu estou fazendo uma atribuição para uma expressão, eu posso calcular o valor dessa expressão e atualizar o meu identificador. A questão da remoção é principalmente para liberar o espaço na minha tabela de símbolos no processo de compilação. Então, eu posso remover ou tornar inativo alguma coisa que eu não vou precisar mais dentro da análise do meu processo de compilação de acordo com a tabela de símbolos. Então, eu não vou precisar... vamos supor que eu tenho uma variável que foi declarada e ela não foi utilizada em nenhuma parte do meu programa. Se ela não for utilizada, perceba que quando eu for gerar o código, eu não preciso ter essa informação na minha tabela de símbolos. Tá? Então, não vai mudar nada essa declaração. Então, eu posso eliminar essas opções para tornar, digamos assim, um código menor com um número menor de instruções para a geração de código. E aí a gente tem algumas questões fundamentais para definir um projeto e pensar na análise semântica do compilador, né? Primeiro passo, a frequência de acesso e o nosso acesso. Eu tenho uma frequência de acesso na minha tabela e o nosso acesso ele tem que ser eficiente. Então eu posso pensar numa implementação estática ou posso pensar numa tabela que tem uma implementação dinâmica, que seria uma melhor opção, porque eu tenho uma facilidade de acesso, bem como um controle do tamanho da minha tabela. Então, se eu for pensar numa estrutura de dados para montar minha tabela, eu posso pensar em listas, posso pensar em matrizes, eu posso pensar, por exemplo, numa árvore de busca, né? Ou ainda numa tabela de espalhamento, né? Uma tabela de hash, por exemplo, também pode ser verificada para o meu acesso, né? Então, quando eu estou pensando em acesso, eu posso pensar num acesso sequencial, numa busca binária, ou eu posso pensar no próprio hash através de uma chave, que seria uma forma mais eficiente. Essa chave poderia ser o próprio lexema e a relação de interpretação do ponteiro para os elementos de uma tabela seria definido no retorno do nosso hash, né? Então, o elemento do programa é a chave e a função hash indica a sua posição na tabela de símbolos. Essa é uma das estratégias e essas questões de projetos, elas devem ser evidenciadas para você fazer dentro do seu processo de decisão na análise da semântica e num contexto geral da tabela de símbolos. Então, o tamanho da nossa tabela. Tipicamente, eu tenho algumas centenas a 1000 linhas para o processo de compilação. Vai depender muito da forma que você vai implementar. Quando eu estou pensando na implementação dinâmica, eu não preciso me preocupar com isso, porque ela vai ser gerida a partir da necessidade. Bom, eu posso ter uma única tabela ou posso ter várias tabelas. Então, se eu posso fazer diferentes declarações com informações diferentes para atributos. Então, vamos pensar o seguinte, olha, variáveis não têm um número de argumentos, enquanto os procedimentos têm, né? Então, eu poderia trabalhar em uma tabela que contém um conjunto de atributos que são padrões para, por exemplo, variáveis, e uma tabela que tem um conjunto de atributos que são fundamentais para gerir um procedimento dentro do meu processo de compilação.
Posso pensar nessas duas possibilidades, tá? Com relação ao escopo, né, eu preciso ter uma representação. Mesmo que seja de várias ou uma única tabela, eu preciso ter a identificação do escopo para cada identificador. E aí eu preciso tratar essa representação. Eu preciso, na hora da inserção de identificadores do mesmo nome, mas eu tenho que tratar os níveis diferentes de acesso que eles têm. Ou ainda, eu tenho que remover os identificadores cujos escopos não existem mais dentro do meu bloco, na minha análise. Então eu não preciso trabalhar. Perceba que em algum momento o escopo vai servir só para atribuição dentro de uma variável. Então, se eu já tenho esse valor dentro da variável, eu não preciso continuar com essa informação dentro da minha regra, da minha tabela de símbolos, tá? Então, se a gente pensar na ideia do escopo, né? Eu tenho a declaração da var e var j ínteger no escopo global, tá? Tenho a var i no escopo da função f, e aí var j no escopo do procedimento g, var j no escopo do procedimento h. Então eu vou ter as variáveis locais e globais com o mesmo nome aqui. E aqui eu tenho subrrotinas alinhadas. Eu preciso definir isso na minha tabela de forma que eu saiba realmente como cada uma das variáveis vai ser interpretada para cada procedimento, tá? Então, por exemplo, aqui dentro da minha ideia de escopo, eu tenho um escopo B1, um escopo B2, um escopo B3 e um escopo B4. Na hora em que eu utilizo a declaração das minhas variáveis, toda essa relação de escopo ela deve ser tratada lá na minha tabela de símbolos. Então, aqui vai imprimir 32, aqui vai imprimir 14, se a gente considerar todo o escopo a partir das declarações que foram referenciadas. Para que eu possa gerar o código, eu preciso ter essa relação de escopo, porque as variáveis vão ter o mesmo nome, mas vão estar alocadas para subrrotinas diferentes. Tá? Então, qual é a relação que a gente precisa estabelecer no escopo e a tabela de cima? A operação de inserção. Eu não posso escrever por cima de declarações anteriores, né? Eu devo ocultá-las temporariamente. E eu preciso, na minha operação de verificação, acessar o escopo mais próximo, correlacionando uma regra de alinhamento. Na operação de remoção, eu vou ter que remover somente as declarações no escopo mais próximo e devo resgatar as declarações que foram anteriormente ocultadas. Então, isso é a forma mais básica que você deve implementar as operações de inserção, verificação e remoção para tratar o escopo dentro da tabela de símbolos. Então, nós temos duas opções principais para lidar com essa situação. A primeira delas, se eu tenho uma única tabela de espelhamento, né? Cada entrada é uma lista. Então, eu tenho a minha tabela lá de uma entrada que vai representar uma lista de elementos. Os elementos encontrados antes nessa lista são aqueles que estão valendo em um determinado momento. Então, eu estou referenciando esses elementos e eles têm uma ordem de alinhamento anterior ao que eu preciso. E a segunda opção é pensar numa lista de tabelas. A tabela no início representa o escopo mais próximo. Então eu posso pensar tanto nesse formato como no segundo formato de uma lista de tabelas para ir medindo escopo a escopo e definir corretamente as minhas regras para esses elementos. Então vamos considerar esse exemplo do código, onde eu tenho as variáveis globais, aqui var i, j, integer, e tenho as minhas funções f, meu procedimento g, procedimento h, além da função principal, da função inicial aqui, que tem um f, uma função como parâmetro, e o meu programa principal, tá? Bom, na primeira sugestão, a gente tem um conjunto aqui de índices que vão representar uma tabela para definir as condições que eu tenho de cada tipo, tá? Então, aqui, após o processamento das declarações do corpo de f, após o processamento dessa definição da função f, eu tenho essa estrutura. O i é o char, né, que estabelece a minha variável i, e o i é o inteiro que está mais de forma global.
que foi definido antes. O tamanho int é definido a partir do parâmetro tamanho integer, e o j é int que permanece lá na função global. Então perceba que o i e o j eles estão um escopo mais externo do que o i char e o tamanho int da minha função. Aí eu tenho ainda o temp, que é char, tenho o f, que é uma função para definir o escopo dela. Lá depois, o processamento da declaração, da segunda declaração composta aninhada dentro do corpo de f, aí eu tenho essa relação. O i permanece sendo char, o i permanece sendo int no mais externo. O j passa a ter um ponteiro de char, está aqui dentro do procedure IH. O tamanho int permanece, só que está mais externo. E o j mais externo ainda, porque foi uma variável global. Eu tenho o temp, que é char, que foi definido aqui na função f. E tenho a função f, que é definida como uma função dentro do meu escopo. Lá no final, após abandonar o corpo de f, eu vou apagar suas declarações e perceber que o que falta agora é só o i e o j, né? Já que a função f ela vai me retornar um valor. Então eu só vou ficar com o i e j porque são os escopos mais externos. Nessa forma eu consigo ir colocando os ponteiros e deixando sempre o escopo mais externo por último para ser analisado ao final. Tá? Então essa é uma estratégia que pode ser aplicada a partir de uma tabela de alinhamento, né? Se a gente pensar assim como uma tabela direta que tem os ponteiros que levam a um conjunto de tabelas. Ok, então essa na minha primeira opção, a função inserir modifica a lista, né? Na minha lista, é uma lista de incidência, né? Se a gente puder considerar isso, ela modifica essa lista na entrada específica, inserindo uma nova declaração no início. Então eu estou como se eu estivesse fazendo sempre o início da minha lista vai sendo o escopo mais urgente que deve ser tratado. E a função de verificar simplesmente percorre a lista a partir daquela entrada inicial que foi evidenciada. Então, se eu quero saber a minha entrada, eu vou sabendo o escopo relativo para elas. E a função remover simplesmente elimina um elemento da lista. Se eu não remover tudo, é porque eu tenho um escopo mais externo após a minha implementação. Já na opção 2, que a gente estabeleceu a opção 2 como uma lista de tabelas, a tabela no início representa o escopo mais próximo, aquilo que está mais perto. Então, na opção 2, eu tenho o meu jchar, que está aqui mais próximo, que é a função h. Logo em seguida que eu fizer h, eu aponto para a função f, né? E, mais uma vez, eu levo para o escopo global. Então, nessa opção 2, as funções de inserir e remover trabalham normalmente na tabela que eu estou analisando, na tabela atual, que é o início da lista. Aí depois a função de verificar, ela vai varrendo realmente todas as tabelas na lista e vai buscar uma declaração válida. Para que eu elimine o meu escopo, que eu abandone, basta que eu elimine toda a tabela do início da lista. Lá na opção 1, eu tenho que varrer as entradas em busca das declarações do escopo, que é aí que vai ser abandonado. Aqui não, aqui eu abandono a tabela do início da lista. Então, eu elimino a questão do escopo. Tá? Então, essas são as duas opções utilizadas. O projetista pode escolher entre uma das duas para trabalhar ou outras opções de representação da tabela, tá? Que são dois exemplos. E aí a gente pensa o seguinte, pode ser interessante armazenar o nome do escopo, né? Para pensar no acesso identificado a ele. Então eu posso pensar numa variável, ponto, um local de escopo associado para ela, né? E aí pode ser que eu também armazene um nível, né? Que é a profundidade de alinhamento de cada escopo. Por exemplo, o escopo X ele é maior do que o escopo F, que por sua vez é maior do que o escopo H. Então, para que eu faça essas verificações semânticas, né, como as declarações de duas variáveis na mesma profundidade, eu preciso só pensar na opção 1. Só preciso pensar na busca do mesmo nível.
Tá? Então, algumas rotinas de implementação devem ser definidas, né, que é a inserção, busca e remoção. Elas podem ser inseridas diretamente, né? Eu posso fazer isso diretamente na minha tabela ou no analisador semântico com a tabela. E aí eu vou associar lá no meu analisador de acordo com as regras semânticas. De que forma eu vou trabalhar nas regras semânticas para fazer essa inserção, essa busca e essa remoção. Então, pensando na implementação do semântica, a inserção de elementos na tabela vai ocorrer quando? Primeiro, eu tenho que verificar se o elemento já não consta na tabela e depois eu vou inserir o elemento no escopo correto. A busca da informação, ela vai ser simplesmente realizar antes que eu faça uma inserção e quando eu estiver precisando de elementos dentro da minha análise semântica. E finalmente a remoção é deixar inacessível alguma informação, como por exemplo de escopo, que eu não preciso mais utilizar dentro do meu processo da análise que eu esteja tratando em questão. Outras verificações interessantes, né, é para quando a gente trabalha dentro do programa e precisa relacionar identificadores. Então, o identificador, um erro possível dele é quando ele não é declarado ou quando ele for declarado duas vezes, né? Então, ele vai ser verificado durante a construção da tabela de símbolos e eu preciso, além da ideia dos identificadores de tratamento de declaração ou não, eu preciso verificar bem o escopo desses declaradores, tá? E aí eu tenho outras verificações mais comuns. Compatibilidade de tipos nos comandos que eu vou fazer dentro da minha análise semântica. Então, toda tipificação ela vai depender do contexto. Então, uma atribuição normalmente tem esse erro quando eu faço inteiro recebe um valor real. Os comandos de repetição, eles acontecem quando eu coloco um while, booleano do, if, booleano then. Né? Quando eu tenho alguma expressão que não retorna um booleano. E, finalmente, já tocando no assunto de expressões, eu tenho que pensar qual é o tipo esperado, qual é o tipo de retorno para a definição da computação daquela expressão. Então, quando eu faço, por exemplo, o inteiro mais um booleano, eu vou ter algum problema de típico, obviamente, dependendo da linguagem que eu estou trabalhando, dependendo da forma que eu vou considerar a minha análise semântica. Outro problema interessante é a concordância entre parâmetros formais e atuais, né? Quando você está dentro de uma função, a gente tem que pensar o seguinte, olha, o procedimento P, ele tem para o X um tipo inteiro a ser recebido e para o Y um tipo real. Pode ser que em algum momento eu utilize o procedimento P passando dois inteiros, passando um real inteiro ou simplesmente esquecendo de passar um parâmetro para ele. Então, essas são verificações de concordância realmente que tem que ser feita dentro do meu analisador semântico. Expressão de tipo, né? Então eu tenho que pensar o seguinte, olha, tenho que verificar os tipos básicos, booleano, caractere, real, dependendo da sua linguagem, quais são os tipos homogêneos que você vai tratar. Tá? Então, basicamente, que você vai ter o quê? Definir um construtor de tipos que vai depender, às vezes, muitas formas de tipos homogêneos. Por exemplo, um array, um tipo registro, ponteiro, funções. Tem que tratar também a verificação desses tipos, porque eles vêm de tipos homogêneos, são tipos heterogêneos. Então eu tenho que ter alguma coleção de regras para essas expressões de tipos. Finalmente, a verificação de tipos, a gente pensa o seguinte, olha, eu vou depender da sintaxe da minha linguagem, eu tenho que ter essas informações, eu tenho que considerar as noções dos tipos que vão ser trabalhados e as regras de compatibilidade de tipos, que são conhecidos também como casting, né? Então, essa verificação ela tem que ser tudo bem acordada no projeto da linguagem para que você possa fazer a implementação correta e possa realmente fazer essa compatibilidade de tipos que acontece muito nas linguagens, seja de forma explícita, a partir do programador que define essa conversão, ou de forma implícita, que o próprio compilador faz sem a necessidade de uma intervenção de usuário, do programador. Tá? Então, você pode pensar numa equivalência de expressão de tipo, né? Então, tipo igual T1, T2, tipo expressão, e aí você pode pensar que retorna um booleano, né? Ela vai dizer que se eu tenho tipos que se assemelham, que possam ser realizados para o mesmo espaço de memória, eu vou retornar um verdadeiro ou falso. Então, a gente tem dois tipos principais de equivalências para verificação de tipo. Equivalência de nome, né? Tipos compatíveis
se tem o mesmo nome do tipo, definido pelo usuário, ou primitivo, né? Ou aparecem na mesma declaração. E a equivalência estrutural, que são tipos compatíveis se eles têm a mesma característica estrutural, a mesma estrutura, né? Pensando no contexto de árvores sintáticas. E são única e disponível na ausência de nomes de tipo. Se eu pensar num tipo estrutural, eu tenho que pensar o seguinte: o espaço de memória que eu vou precisar para alocar esse tipo, quais são as variáveis que vão ser referenciadas e alguma forma de comparar essa estrutura para dar essa equivalência, né? Então, a maioria das linguagens implementa as duas estratégias de compatibilidade de tipos, tanto a equivalência de nomes como a equivalência estrutural do próprio tipo. E a estrutura realmente é definida para que eu possa trabalhar dentro da memória, né? Para que eu possa armazenar valores para aquela estrutura que eu quero. Bom, se a gente pensar a declaração aqui abaixo, type T eu tenho um array de 1 até 20 de inteiros, var AB array de 1 até 20 de inteiros, o C um array de 1 até 20 de inteiros, o D é do tipo T, o E, o F é do tipo record, que tem o A um inteiro e o B um T, tá? Então a gente pode pensar o quê? A e B, E e F, I, D, aqui ó, o E.B, E.B e o F.B tem equivalências de nome, né? Que é o que? O A considera a mesma estratégia do elemento de arrays de 1 a 20 de inteiros. O B, mesma coisa. O E é do tipo record e o F também é record. E o D é do tipo T, né, que tem essa relação de um array de inteiros. O EB é T, né, mesmo tipo T, e o FB também é do tipo T. Ele tem essas equivalências de nome. Agora, o A, o B, o C, o D e o EB, e o FB também, né? Ele tem tipos compatíveis estruturalmente. Então, ele tem a mesma estrutura que pode ser adequada, já que eles são arrays de 1 até 20 posições de inteiro. Então, em termos de memória, eles são bem parecidos. A estrutura dele é bem parecida. Então, isso pode ser tratado na sua linguagem. Então, para a gente concluir essa aula, é importante destacar que eu tenho diversas formas de especificar a minha semântica, né? Para qualquer linguagem de programação. E muitas das linguagens de programação, elas são optadas por programadores, são escolhidas por programadores devido à sua diferença, principalmente semântica, na forma de tratar as construções dos programas. Então, com isso, a gente pode interpretar o seguinte: a análise semântica ela não é tão bem formalizada. Esse é um ponto porque eu não tenho algo que me permita, como um analisador sintático, formalizar uma estrutura e ir buscar essa estrutura dentro dos meus programas para informar se está correto ou não. A semântica, eu não tenho essa formalização bem clara. Eu não tenho um método, uma característica, né, ou um modelo que me permita representar a forma de se trabalhar com a semântica dentro de uma linguagem de programação. Lá na linguagem livre de contexto, a gente tem a BNF e a eBNF estendida, né, que faz com que eu tenha uma estrutura bem definida e possa checar as minhas construções. No analisador semântico, a gente não tem. Não há também uma, digamos assim, uma uniformidade na quantidade e nos tipos de análise semântica entre linguagens. Eu não tenho essa garantia de definir que vai ser dessa forma, eu tenho os seguintes passos a serem traçados. Não dá para fazer isso. Eu não tenho um mapeamento claro, por fim, de como representar um algoritmo para tratar a análise semântica. Então, no fim das contas, o que a gente tem é a análise semântica, ela é artesanal realmente, e a linguagem de programação que eu pretendo projetar, ela é de fundamental importância para que eu tenha realmente a definição das minhas construções semânticas. Tá? Então, ela vai ser crucial para que eu estabeleça todas as relações que a gente mencionou nessa aula.